Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira, trazendo a prévia da rodada de hoje da pré-temporada. Teremos 7 jogos rolando nesta noite de terça-feira, e nesse vídeo eu vou passar por cada um deles e vou trazer alguns pontos que vale a pena observar em cada uma das partidas. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá então, pessoal, começando com o primeiro jogo da noite, que será a revanche, né, entre Boston Celtics e Toronto Raptors. Os dois times se enfrentaram recentemente, se enfrentaram no último dia 13. O Celtics ganhou do Toronto, mesmo jogando só com seus reservas. Peyton Pritchard, Lonnie Walker, os caras jogaram muito bem. E aí hoje teremos a revanche entre os dois times, só que agora o jogo será lá em Toronto. O jogo passado foi no TD Garden e agora o jogo será no Canadá. Ô, Canadá! Vai ser no Canadá. O hino do Canadá é lindo, inclusive, hein? Quem nunca ouviu o hino do Canadá, ouça. Hino maravilhoso, coisa linda. Bom, aqui, cara, vai depender muito de quem que vai jogar, né? Não sabemos se o Celtics vai com os titulares, aqui eles estão listados como day-to-day. Toronto também não sabemos quem é que vai jogar, se o Toronto vai com geral. Acredito eu que o Toronto vai botar o que tem de melhor em quadra, até porque vai estar jogando em casa. Então é até difícil destacar alguns pontos para ficar de olho aqui, porque eu não sei quem é que vai jogar, não sei se o Celtics vai com os titulares. Mas um jogador que eu acho que dá para destacar e para recomendar, né, que vocês fiquem de olho, é o Jordan Walsh. Independente do Celtics jogar ou não com os titulares, o Jordan Walsh deve jogar, porque ele tem tido uma minutagem bem boa nessa pré-temporada. E no último jogo contra Toronto ele foi muito bem, cara. Ele meteu um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes. Foi titular. Uma coisa que eu tenho gostado muito de ver no Jordan Walsh nessa pré-temporada é a evolução dele no quesito finalização próximo do aro. Ele melhorou muito a sua finalização próxima do aro, tá refinando muito bem os seus movimentos. Acredito eu que o fato dele estar treinando com o Jaylen Brown, que é um dos melhores finalizadores da NBA atual, com certeza tá ajudando nisso. Então, independente do Celtics ir ou não com os titulares, vale a pena ficar de olho no Jordan Walsh. Seja com ele sendo titular, seja com ele vindo do banco. Vale a pena ficar de olho nele, porque é um menino que está mostrando muita evolução e deve ter uma minutagem boa nessa temporada pelo Celtics. Pelo menos ele está merecendo essa minutagem, porque está jogando muito bem nessa pré-temporada. Então, primeiro jogo da noite, né? Celtics e Toronto, 8 horas da noite. Jogo no Canadá. Ô, Canadá! Agora eu tô com o hino do Canadá na cabeça. Vai tá indo. Próximo jogo da noite, San Antonio Spurs contra Miami Heat, jogo às 8h30 da noite, lá em Miami, no Casillas Center. Aqui, cara, o que eu acho que vale a pena observar nesse jogo é no duelo entre o Wemby e o Bam Adebayo, né? Muito provavelmente os dois devem jogar, o Wemby já não tá mais listado aqui no Injury Report, ele que foi poupado no jogo passado contra o Jazz, né? Então vale a pena ficar de olho nesse duelo, porque são dois jogadores que devem brigar forte pelo DPOY nesse ano. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os meus favoritos pro DPOY, e eu coloco o Wemby e Bam Adebayo como os dois grandes favoritos, tá? Para mim são os dois grandes contenders ao prêmio de melhor defensor dessa próxima temporada. E teremos os dois se enfrentando no jogo de hoje. Então, esse duelo de potenciais DPOYs é o que mais interessa nesse jogo. Além de, obviamente, Jimmy Butler vai estar em quadra, Chris Paul. É sempre bom ver o Chris Paul jogando, ainda mais
né? Com ele tendo o Embiid agora de companheiro, tá sendo bem legal ver a química que os dois estão construindo. Keldon Johnson é outro jogador interessante pra gente observar. Ele vem de um jogo bem bom contra o Jazz, foi importantíssimo pra vitória do Spurs. Então, tem os outros atrativos, Tyler Hero também, tudo, Terry Rozier, enfim. Tem os outros atrativos, mas pra mim o duelo entre o Embiid e Adebayo é o que mais interessa nesse jogo, na minha concepção, tá bom? Terceiro jogo da rodada, Charlotte Hornets e New York Knicks. Teremos aqui mais uma revanche. Os dois times se enfrentaram no primeiro jogo deles na pré-temporada. O Knicks ganhou num jogo onde o Hornets, na minha opinião, foi melhor do que o Knicks. Para mim, o Hornets jogou mais do que o Knicks naquela partida. Só que o Knicks conseguiu ganhar e tudo, venceu. O Knicks está invicto na pré-temporada, 3-0 de campanha. O Hornets perdeu somente aquele jogo contra o Knicks. Então vale a pena ver esse jogo pela questão da revanche. E eu acho que é interessante ver esse jogo também por conta dos novatos dos dois times, né? De um lado tem o Tyler Kolek, do Knicks, ele que não jogou contra a Minnesota. Não entendi o porquê que o Thibodeau não botou ele em quadra, mas acredito eu que ele deve jogar no jogo de hoje. Então vale a pena ficar de olho nele. Ele que tem aproveitado os minutos que têm sido dados para ele. É um menino bom, gosto muito do Kolek. Já falei várias vezes aqui no canal sobre o quanto eu gostei do Knicks ter pego ele. E do outro lado tem o Tidjane Salão, que tem feito uma pré-temporada absurda, cara. O francês está jogando muito bem, tá deixando ótimas impressões nessa pré-temporada pelo Hornets. Então, os dois novatos são dois bons atrativos nesse jogo, que começa também às 8h30 da noite, jogo no Madison Square Garden. Próximo jogo, New Orleans Pelicans e Houston Rockets, jogo às 9h da noite em Houston, lá no Toyota Center. E aqui, cara, teremos um duelo tático bem interessante, né? Partindo do princípio de que Jalen Green, Herb Jones, talvez o Fred VanVleet não jogue, mas caso ele jogue, Aman Thompson e tudo, Dillon Brooks, DeJounte Murray, partindo do princípio que esses caras vão jogar, a gente vai ter um duelo entre perímetros bem interessante, né? De um lado tem o perímetro ofensivo do Houston, que é muito talentoso, que tem jogadores que conseguem matar a bola de fora e conseguem criar muito bem os seus próprios arremessos. E do outro lado tem um perímetro defensivo que talvez nessa temporada seja até o melhor da liga. Pelicans vai ter DeJounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy quando voltar de lesão, Brandon Ingram, o Zion, que beleza, muita gente critica a defesa do Zion e tudo, fala que ele é meio preguiçoso na defesa, mas é um cara que impacta, né? Um cara que consegue botar roubos de bola e bloqueios no seu box score todas as noites. Então esse duelo entre o perímetro defensivo do Pelicans e o perímetro ofensivo do Houston, que ainda tem Cam Whitmore, ainda tem Rich Shepard vindo do banco, esse duelo tático vai ser bem interessante. E também vai ter o duelo do garrafão defensivo do Houston contra o Zion. O Houston que talvez não tenha Steven Adams, a tendência é que o Houston sofra no garrafão com o Zion. Porque não tem ninguém ali capaz de segurar o homem, né? O Alperen Sengun, apesar de ser genial no ataque, ele tem suas limitações na defesa. Então, esse duelo tático entre o perímetro defensivo do Pelicans contra o perímetro ofensivo do Houston e o duelo do garrafão defensivo do Houston com o Zion são duelos que vale a pena ficar de olho e teremos matchups bem legais. Herb Jones no Jalen Green, VanVleet se jogar deve ser marcado pelo DeJounte Murray, então teremos matchups bem legais nesse jogo, cara. É um jogo bem legal para se ver. 9h da noite começa essa partida. Penúltimo não, né? Antepenúltimo jogo da noite, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, duelo
entre dois contenders da Conferência Oeste. O jogo começa às 10 horas da noite em Denver. Denver em busca da sua primeira vitória na pré-temporada, ainda não venceu, perdeu todos os 3 jogos que disputou, inclusive o último jogo contra o Phoenix. Uma derrota inesperada, né? Perdeu para os reservas do Phoenix. Phoenix não jogou com nenhum titular. E o Denver perdeu, jogando com Jokic, jogando com geral. E o Thunder, que venceu aí 2 jogos. O último nem conta muito, né? Venceu o Breakers lá da Nova Zelândia. Mas também venceu o San Antonio, fez um jogo muito bom contra o Houston, que foi para prorrogação e tudo. Então, são 2 contenders do Oeste. São 2 times que devem brigar muito forte durante toda a temporada e que vão se enfrentar hoje. Denver talvez não tenha Jamal Murray, nem Peyton Watson e nem DeAndre Jordan. Talvez os 3 não joguem. E o Thunder não deve ter Jalen Williams, nem Kenrich Williams. E o Nikola Topic não joga na temporada, né? Mas de resto, o Thunder deve ter geral à disposição. Aqui um ponto que eu acho interessante observar, e é um ponto que tem sido bem negativo nessa pré-temporada, é o perímetro defensivo do Denver, cara. O perímetro defensivo do Denver tem sido um problema nessa pré-temporada. O Celtics, nos jogos em Abu Dhabi, conseguiu deitar e rolar no perímetro do Denver, matou bola de 3 a rodo, e criou muita bola de 3. No primeiro jogo, o Celtics tentou, se não me engano, mais de 60 bolas de 3. Conseguiu criar mais de 60 bolas de 3 contra o Denver, cara. Né? Então, e no último jogo contra o Phoenix, teve ali o Ryan Dunn metendo 6 bolas de 3. O Phoenix teve um aproveitamento bom. Então, o Denver tem sofrido com as bolas de 3, cara. O perímetro defensivo do Denver não tá sendo lá essas coisas na pré-temporada. Entendo que é um contexto de menos competição e tudo, mas é um ponto que tá sendo negativo. E do outro lado, vai ter um Thunder com Jalen Williams, com Shai, com Dort, com o próprio Caruso, com Chet, que espaça muito bem, Cason Wallace. Então, esse perímetro defensivo do Denver é um ponto pra ficar de olho, né? Porque o Denver tá cedendo muita bola de 3, cara. Muita bola de 3. E aí, pensando já, projetando, né, a temporada regular, cara, você ter um perímetro defensivo que cede tanta bola de 3, uma conferência que tem Thunder, que tem o Golden State agora, matando bola de 3 a rodo, que tem o próprio Minnesota, que também tem um volume de 3 muito bom, ainda mais agora com o DiVincenzo, Dallas, Klay Thompson, Kyrie, Luka, né, Quentin Grimes, Najee Marshall. Isso pode ser um problema, então vale a pena ficar de olho nesse jogo para ver como que o perímetro defensivo do Denver vai atuar nessa noite. Fora os duelos entre o Chet e o Jokic, né, um Shai ali. Então tem ali os matchups individuais que são bons atrativos, mas olho no perímetro defensivo do Denver. É um ponto a se observar, assim como é um ponto a se observar também no Sacramento Kings, que joga contra o Jazz a partir das 10 horas da noite lá em Salt Lake City, cara. O Kings também não venceu nessa pré-temporada, perdeu os 3 jogos que disputou, incluindo um jogo contra o Blazers, né? Foi uma derrota surpreendente. E o Kings também tá sofrendo com as bolas de 3, cara. Tomou bola de 3 a rodo nos jogos é bom, né? Nos jogos contra o Warriors, contra o Blazers, também sofreu com as bolas de 3 e não tá conseguindo matar muitas bolas de 3. Nesse jogo contra o Blazers mesmo, o Kings foi muito mal arremessando de fora. E tem um jogador em específico que tá mal demais no perímetro, que é o De'Aaron Fox. Impressionante como o De'Aaron Fox tá mal nas bolas de 3, cara. Contra o Blazers, 1 de 5 para 3 pontos. Entendeu? Então, esse perímetro defensivo e ofensivo do Kings, pensando, né, exclusivamente na questão bola de 3, cara,
tá preocupando um pouco. E a eficiência do De'Aaron Fox é um ponto grande de preocupação. É um ponto grande de preocupação. Não tá legal. Não tá legal. Então, olho nesses pontos aí no Kings. No Jazz, não tem muito o que observar, porque muitos jogadores do Jazz não devem jogar, né? Aqui você tá vendo Collier, Collins, Patty Mills, Clarkson, Markkanen. Os caras aí listados como questionáveis, né? Então aí com day-to-day. Collier não joga. Collier só volta dia 23 de outubro. Então, no Jazz, talvez o Cody Williams, que vem jogando bem. É um jogador pra ficar de olho. Mas aqui é um jogo que eu quero observar bem esse perímetro do Kings, cara. Principalmente o De'Aaron Fox. E, encerrando a rodada, teremos o jogo mais midiático aí da noite. Talvez seja o jogo até que vá ter a maior audiência nessa pré-temporada, que é Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. O jogo vai ser disputado em Las Vegas, onde o LeBron James, ao que tudo indica, em breve terá uma franquia lá, né? É o que ele quer. E o jogo rola às 11 horas da noite. E esse aqui tem tudo para ser o jogo de maior audiência da noite. E como eu disse, talvez o de maior audiência em toda a pré-temporada. São duas equipes com torcidas enormes, torcidas muito engajadas. Aqui no Brasil é brincadeira o engajamento dessas duas torcidas. E é um jogo que eu acho que vai ser bem interessante, cara. O Warriors não vai ter o Podziemski, que se eu não me engano teve um problema no nariz, né? Quebrou o nariz, não quebrou? O Podziemski, posso estar enganado, mas eu acho que quebrou o nariz. Mas de resto, deve ter Curry, deve ter Green, deve ter geral. Buddy Hield, DeAndre Melton, geral deve jogar. E o Lakers não vai ter Christian Wood, não vai ter Coloco. Austin Reeves talvez jogue, tá aqui listado para voltar dia 15, que no caso é hoje. Não vai ter Vanderbilt e não vai ter o Armel Traoré. Mas aí vai ter LeBron, vai ter Anthony Davis, Dalton Knecht, Gabe Vincent, que tá jogando bem. Então, esse deve ser um jogo bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Óbvio que o que mais chama a atenção é o duelo LeBron e Curry. Tem como, sempre que esses dois estiverem em quadra, eles serão os grandes atrativos da partida. Mas uma coisa que eu quero ver nesse jogo é se o Golden State vai conseguir ter o mesmo volume de bolas de 3 enfrentando esse Lakers. Porque o Golden State enfrentou Pistons, e Kings e o Clippers nessa pré-temporada. O Clippers tem uma defesa de perímetro boa, né? Apesar de não ter o Kawhi, de não ter tido o Kawhi no jogo, tinha ali Derrick Jones, tinha ali Terrence Mann. Então, beleza. Mas Kings e Detroit são times que, pensando na parte de defesa de perímetro, não são defesas de perímetro tão maravilhosas assim. Então, o Golden State conseguiu se criar bem em cima desses times, desses dois, né? Kings e Detroit. Conseguiu criar muita bola de 3 e matou muita bola de 3. Contra o Lakers, tem uma defesa de perímetro, na teoria, melhor, porque tem jogadores melhores ali pra defender. Pô, você tem o LeBron pra defender o perímetro, né? DeAndre Russell é um probleminha, né? Mas você tem o Austin Reeves, que contesta bem arremessos, tem até uma defesa no mano a mano que eu julgo boa. Tem ali Cam Reddish vindo do banco, Dalton Knecht é um cara que tem uma boa contestação de arremesso também. Então, fora que o AD também vira e mexe, sai do garrafão pra contestar arremesso, ainda mais agora com o JJ Redick, né, onde ele tá jogando um pouquinho mais fora do garrafão. Então, eu tô curioso pra ver se o Golden State vai conseguir ter o mesmo volume de arremesso de 3 enfrentando essa defesa do Lakers. E um outro ponto interessante a ver nesse jogo é o Kuminga, cara. O Kuminga tá arremessando muito bem, ele tá jogando muito bem, e ele tá pedindo passagem nesse time, cara. Ele tá pedindo passagem. Tem muito torcedor do Warriors querendo o Kuminga titular nessa temporada. E ele vai ter um matchup duro hoje, né? Que vai ser o LeBron. Né? O outro cara defende, o Hashimura, né? Hashimura é um bom defensor de perímetro também. Então, o Kuminga é um jogador que vale ficar de olho hoje também, cara. Vamos ver se ele vai conseguir ter um bom desempenho tendo um confronto individual, né? Bem duro, né? Contra LeBron, às vezes vai ficar o Hashimura nele, provavelmente. Então,
tem muitos pontos a se observar nesse jogo, né? O Curry, vamos ver como que o Warriors vai lidar, como que o Lakers vai lidar com o Curry, né? Vamos ver como que o JJ vai montar a sua defesa nos momentos em que o Draymond Green ou o pivô, vamos ver se ele vai manter o Anthony Davis em quadra, ou se ele, sei lá, vai tentar um full small ball, botando o Hashimura na 5, coisa que ele já testou na pré-temporada, e usando a formação mais baixa para combater o small ball do Warriors. Tem muitos duelos táticos nesse jogo que eu acho interessantes e que tendem a ser bem legais de se ver. Então, é pra mim o jogo mais legal da rodada. Thunder e Denver também deve ser um jogaço. Mas esse Warriors e Lakers tem muita coisa legal pra se ver aí, cara. Tem muita coisa legal pra se ver. 11 horas da noite começa o jogo. E lembrando que todos os jogos da pré-temporada tem transmissão do League Pass. O League Pass transmite por lá, né? Você consegue assistir todos os jogos da pré-temporada ao vivo, com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue assinar o League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar, cara. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo, tanto dessa pré-temporada como também da temporada regular e dos playoffs, né? Lá você assiste todos os jogos da NBA. Então aproveita, garanta já o seu e assista tudo, meu guerreiro. Assista tudo, tá bom? Então, é isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Deixa o like, inscreve, compartilhe, comente sua opinião sobre a rodada. E até mais tarde. Tchau, tchau.